22 anos de idade, a menina tem 18 milhões de reais na conta, é uma artista famosíssima e até hoje tem que pedir mesada para os pais e pedir Pix para pagar uma água de coco R$10 na praia. Será que os pais dela são tóxicos narcisistas ou será que eles estão preocupados com o futuro dela? Vamos analisar o caso de Larissa Manoela. Me acompanhe. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar sobre o caso Larissa Manoela, a disputa financeira que está sendo travada judicialmente entre Larissa Manoela e seus pais. Será que a atriz e cantora nacionalmente, eu diria até que internacionalmente famosa, Larissa Manoela, com seus 22 anos de idade, tendo que pedir pro pai, pra mãe fazer Pix de R$10, assim, de pouco dinheiro para pagar uma água de coco na praia. Será que ela tem pais narcisistas e tóxicos? Ou será que, por sua vez, os pais estão guardando o dinheiro de Larissa para que ela possa ter uma boa vida, que ela não gaste tudo de uma vez? O que é que a gente tem nesse caso? Vamos comentar sobre isso, vamos analisar o caso, mas antes de tudo um contexto. Vamos entender, nesse momento inicial, do que se trata. Pois muito bem. A atriz Larissa Manoela, de 22 anos de idade, deu uma entrevista recentemente ao Fantástico para expor uma situação recente com seus pais, que teria sido o fato do afastamento dos pais na sua empresa de produções artísticas. Então, atualmente, Larissa está se desfazendo da sua parceria profissional, comercial com os pais, para ter a sua própria empresa, tá certo? E ganhar todo o lucro daquilo que ela arrecadar com seus trabalhos artísticos, publicidade, venda de CDs, porque afinal de contas ela também é cantora. Tudo que ela produzir com essa nova empresa, nessa nova fase da vida dela, será então apenas dela e não será dividido com os pais. Ela falou que essa ruptura ocorreu em detrimento de vários problemas profissionais, inclusive problemas incluindo dinheiro, incluindo as finanças, que ela teve com os pais. Estaria acontecendo então uma espécie de relação muito desigual entre as porcentagens de ganhos dos pais delas e dela, que é a atriz, vamos dizer assim, que é a pessoa que tem que trabalhar, que tem que se desempenhar intelectualmente, fisicamente, numa produção artística. Nas palavras de Larissa Manoela, eu entendi que era o mínimo saber do meu negócio, do que eu estava ganhando todos esses anos. Eu só queria entender como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada. Eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Ela disse ainda que recebia uma espécie de mesada. Diz ela, qualquer pagamento, como uma passagem aérea ou uma compra supérflua, eu tinha que pedir autorização. Idas à praia, por exemplo, tomar uma água de coco, eu tinha que pedir para os meus pais fazerem um Pix. Eu me sentia incapaz. Segundo as matérias da grande mídia, o que teria motivado então essa ruptura da Larissa Manoela num primeiro momento foi a venda de um imóvel, uma casa nos Estados Unidos, que aconteceu recentemente, pouquíssimo tempo atrás, que foi feita sem o aval, sem que Larissa fosse consultada pelos pais. Após isso, então, Larissa conta que buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das empresas abertas para cuidar do seu patrimônio. Ela acreditava ter 33% tal qual seu pai e sua mãe. E aí, então, nas palavras dela, eu descobri que essa porcentagem de 33% não estava no papel, como eles falaram. No papel, na verdade, era 2% para mim e 98% para eles. Então, aí de antemão, você já vê uma relação bem desigual. A Larissa, que é a pessoa que, em teoria, mais desempenha esforço mental, esforço intelectual, esforço físico para fazer um papel, para estudar para um papel, para decorar as falas, para performar na frente de uma câmera, na frente de um palco, enfim. Esta pessoa tem ali a menor parte da soma, que em teoria é a pessoa que mais trabalha. Então isso por si só já é muito desigual, já se apresenta de forma muito desigual. E lembrando, pessoal, para a gente fazer uma análise completa, a gente precisa das informações do caso. Nós vamos observar aqui o que a Larissa Manoela fala, como ela fala também, mas é sempre bom saber as informações do caso. Ela fala que em seguida tentou fazer uma espécie de acordo com os pais, onde ela pedia 60% para ela e 40% para os pais, e a resposta que ela obteve, segundo ela, por meio dos advogados, foi que os pais não aceitariam, eles queriam 60 para eles, 40 para ela, até que as duas partes chegaram num momento onde falaram, bom, vamos fazer então 50% para cada, 50% para mim, Larissa Manoela, e 50% para vocês, meus pais. Os pais disseram que até aceitavam essa proposta, 50-50, mas que eles queriam também 6% da renda da Larissa Manoela pelos próximos 10 anos. Só para contextualizar, a Larissa Manoela tira em média, fatura em média de 78 a 80 milhões de reais por ano. 6% ao ano disso, fora 50% de toda a empresa, é bastante coisa. Nesse momento, então, a Larissa começa a ficar mais emocionada, ela começa a falar sobre a situação e conta algo ali que foi uma decisão dela, que é possível de entender como uma decisão feita por amor, uma decisão emocionada, uma decisão que simbolizaria
ou melhor dizendo, sinalizaria o amor dela de filha para com os pais. Ela fala sobre ter decidido abrir mão de cerca de 18 milhões de reais, que é o que ela já tinha conquistado até então, para que isso ficasse com os pais e ela, nessa nova fase, nesse novo momento, construísse tudo a partir do zero. Ela diz o seguinte: minha decisão de abrir mão de todo o negócio é que eu tenho plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Não vou entrar na justiça, não é a minha vontade. Essa é a minha escolha para dar o conforto necessário para os meus pais. Esse momento é o mais difícil da minha vida. Eles não vão deixar de ser meus pais, não vou deixar de amá-los. Tenho esperança de, no futuro, a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história. E é importante também dizer o seguinte: nesse momento aqui, a Larissa Manoela começa a chorar. E você poderia dizer, poxa, ela é uma atriz, né? Ela tá ali fazendo uma expressão de tristeza falsa, provavelmente ela pode estar fazendo. O grande porém é que a gente consegue ver sim, a gente consegue ver algumas contrações no músculo mentalis aqui, né? Músculo da pele do queixo e no depressor do canto dos lábios, que são unidades de ação associadas à emoção de tristeza. E um outro ponto, ela demonstra na reportagem esse pico de contrações na região inferior do rosto, de contrações associadas à tristeza, apenas nesse momento que vai falar do amor dos pais. É nesse momento da matéria que a gente tem o ápice de contrações faciais de tristeza na Larissa Manoela. Lembrando, a gente tem que avaliar a possibilidade de coerência entre o que a pessoa demonstra e o que ela está dizendo. E se nesse momento ela está dizendo que está triste, que está magoada, que é o momento mais difícil, falando sobre uma ruptura que ela está tendo com os pais, né? Que ela está se afastando, e nós estamos vendo expressões de tristeza justamente nesse momento, parece haver sim uma grande coerência entre o que a face mostra e entre o que ela está dizendo, e não de que ela está apenas atuando uma expressãozinha de tristeza. Isso realmente não parece. E a situação terminou dessa forma. Os pais da Larissa Manoela emitiram uma nota por meio do seu advogado. Segundo a resposta do advogado, teria sido a seguinte: Silvana e Gilberto alegam que a filha falta com a verdade quando afirma não saber qual o percentual dela na empresa da Lari Produções e Eventos, de qual é sócia. Segundo eles, Larissa teria assinado um contrato claro que apontava o percentual de 2% quando já era maior de idade. Ainda segundo eles, o percentual de 33% é o que ela tem em outra empresa, a Holding e Participações, na qual estão registrados os bens de maior valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% na empresa Conteúdo Artístico, reforça a nota. E ainda segundo os pais ali de Larissa, por meio da nota de seu advogado, quando ela diz que precisava pedir autorização, precisava pedir um Pix para pagar uma coisa ou outra, que ela precisava pedir autorização para as coisas que ela ia comprar. Segundo os pais, isso também seria mentira. Segundo o casal, essa informação não é verdadeira. Primeiro, porque todas as contas e despesas, sem exceção, eram pagas pelos pais. E segundo, porque sempre teve e utilizou seus cartões de crédito Black e similares, com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Grandes pesquisadores sobre o comportamento narcisístico vão te falar que geralmente narcisistas são controladores e te colocam em situações extremamente humilhantes. E muitas vezes isso ocorre por uma grande inveja, né? O narcisista gostaria de ser o destaque, ele não tem esse destaque, ele vai lá e coloca algo, né? Faz uma atitude para que o alvo, né? A sua vítima, sinta aquela perseguição e sofra aquela inveja que o narcisista está sentindo. E os narcisistas frequentemente vão fazer algo para que isso fique claro, para que a vítima perceba o quanto que ela precisa do narcisista. Eles criam quase que uma relação como se a vítima dependesse do Drácula, sabe? O Drácula tá lá sugando seu sangue e ele coloca você para depender dele, você para voltar para ele chupar teu sangue de novo. Isso poderia ser visto como, por exemplo, uma relação desigual. Uma pessoa vai lá e entra num relacionamento com você e fala: não, a gente vai entrar nessa empresa, nesse relacionamento, mas eu ganho muito mais do que você. Por quê? Porque e aí vai colocar várias inscrições na qual parece que você depende 100% de mim. Isso pode acontecer da forma, né, como está sendo descrito aqui no caso da Larissa Manoela, naquela porcentagem dos 2%, se isso for verdade mesmo. Agora, existem outros comportamentos que os narcisistas fazem que você precisa ficar atento. E para identificar comportamentos narcisistas, egoístas, até mesmo situações de traição, você precisa estar atento ao que a pessoa fala e como ela se comporta no dia a dia dela. E é isso que eu ensino na minha formação ALC, uma formação com mais de 37 mil alunos pelo mundo, onde eu já ajudei as pessoas a entender melhor os relacionamentos que elas estavam, a analisar melhor o comportamento das pessoas e a confiar nas pessoas corretas, não sair gastando tempo, perdendo tempo com gente que não presta. Portanto, se você quer ter essa formação, quer melhorar a sua análise das pessoas ao seu redor, vai lá na página do ALC, se informe sobre as condições e se inscreva hoje mesmo, clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Seja um aluno ALC, tá certo? Vamos continuar aqui. Então nós temos aí uma situação que se desenrola de forma bem difícil, bem complicada, bem complexa. Falar sobre a família de uma pessoa, sobre o que passa dentro daquela família é algo muito complexo, estando de fora. E também lembrando que o Fantástico ali, a matéria do Fantástico, passa boa parte do tempo contando apenas o lado da Larissa. E no final ali, um trecho ou outro dedica
um espaço para falar dos pais. E a pergunta que se levantou na internet foi: será que os pais dela são narcisistas? O narcisismo não necessariamente tem a ver diretamente com o transtorno de personalidade narcisista. Claro que este transtorno existe, mas quando alguém fala que fulano é narcisista, no linguajar comum, no popular do dia a dia, geralmente a gente está dizendo que uma pessoa tem comportamentos egoístas ou comportamentos egocêntricos. Fulano foi narcisista, quer dizer que ele só se preocupou com ele, que ele age de forma a magoar os outros, contanto que isso vá trazer algum proveito para ele, algum bem para ele. Isso é ser uma pessoa narcisista, não necessariamente ter um transtorno de personalidade narcisista. Tá certo? E pelos poucos trechos que foram separados nessa matéria, mostrados pela Larissa, você pode chegar a uma primeira conclusão, falando apenas dos pais dela, de que não parece haver um grande relacionamento ali, um grande amor de pais com filhos, se você se basear apenas pelo que a matéria Fantástico está mostrando, tá certo? Porque a gente cai na análise das ações. Se sua filha tá lá se desenrolando, fazendo cursos de teatro, lendo, decorando textos, apresentando peças, apresentando filmes, atuando, gravando música, CD, disco, fazendo dieta, academia, para ficar sempre com uma forma física, blá, e você vai lá e coloca 2% para ela apenas de participação. Isso não parece se preocupar muito com o esforço, não parece estar ali recompensando por completo o esforço da filha, tá certo? E geralmente a gente tem o contrário, né? Os pais geralmente tendem a se preocupar mais com os filhos do que consigo mesmos. Não à toa é muito comum que um pai ele acabe deixando de comprar algo que ele quer, que ele gostaria de comprar, para que o filho possa, por exemplo, comprar um material novo para a escola, possa comprar um tênis novo, possa comprar alguma coisa nova, ou ele deixa, muitas vezes o pai deixa de fazer um momento de lazer dele, alguma coisa para poder comprar um presente de aniversário, Dia das Crianças, de Natal, para o filho, para a filha, enfim. Isso não é incomum, né? Pelo contrário, é extremamente comum. O pai abdicar ali, o pai, a mãe, enfim, os pais abdicarem de seus desejos para que os filhos possam se desenvolver com mais conforto. Isso é o mais comum possível. E quando você pega e dá a menor parte pro seu filho e deixa maior com você, isso não está nem dizendo sobre ser egoísta. Agora sim, falando sobre o contexto de família, não parece ser uma atitude responsável, não parece ser uma atitude de coragem, uma atitude virtuosa, deixar a menor parte para o seu filho. Né? Não, de fato, não parece ser uma atitude boa de um responsável, de alguém que de fato se preocupa com aquela que é a mais indefesa, que é a mais frágil, enfim, aquela pessoa da família que tem menos experiência, menos capacidade. Essa é uma ótica possível de trazer, se a gente falar só dos pais dela, de acordo com a matéria. Agora, se a gente olhar a situação num geral, ainda de acordo com essa matéria aqui do Fantástico, o que me parece fazer mais sentido, e como eu falei, eu estou julgando um material pequeno, né? Um material que foi selecionado, que foi cortado de uma entrevista do Fantástico. Eu não estou ali convivendo com essa galera, não estou entrevistando ela, não estou interrogando ela, nem os pais dela. Mas uma conclusão que me parece mais assertiva com base nessa matéria do Fantástico é que não apenas os pais, eu não vou rotular como narcisista, mas não que os pais apenas tenham um relacionamento negativo para com a filha, mas que todo mundo ali parece ter um relacionamento frio, num geral, sabe? Mãe, pai e filha, parece que é um relacionamento muito estranho, um relacionamento frio, um relacionamento não caloroso, um relacionamento corporativo. Porque toda a situação, quando eles estão dizendo, parece que eles estão tratando apenas de uma cisão, de uma ruptura comercial. Imagine só você se afasta do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, e você vai explicar, não, mas é uma questão financeira, isso não faz o menor sentido. Você colocar o dinheiro acima da família não faz o menor sentido, isso inclusive é um dos ecos, é um dos problemas do materialismo da nossa época, do materialismo vigente, do conceito de que os bens materiais importam acima de qualquer coisa, de que a minha relação familiar está abaixo, o meu respeito, o meu amor, a minha fraternidade está abaixo do quanto eu priorizo aquele dinheiro que eu tenho. Isso é extremamente absurdo, horrível, é uma visão materialista péssima, mas que para os dias de hoje é muito comum, né? Você vai conversar com qualquer jovem aí na rua, ele vai te falar, não, eu quero ter dinheiro. Mas você não pensa em casar, constituir família, ser uma pessoa bacana, se desenvolver? Você pensa, sei lá, daqui a uns anos se você ainda vai estar junto com seu pai, com sua mãe, conversando com eles, se vocês vão fazer viagens juntos, você e seus irmãos? Não, isso aí é importante, é bom, claro, família é sempre bom, mas eu quero ter o meu dinheiro, eu quero isso, eu quero aquele outro. E claro que não tem como falar de materialismo e não lembrar da parábola do filho pródigo, né? Parábola bíblica. Essa parábola é contada por Jesus, ali no Novo Testamento. Então essa parábola conta a história de um pai que possuía 2 filhos e em certa altura, né, um dos filhos, o mais novo, ele vira para o pai e pede a sua parte da herança. Aí vai lá, reparte então e dá a parte para aquele filho mais novo. Ele fala, cheguei numa idade aqui, eu quero a minha parte, dá a minha parte aí, boa papai. Ele recebe a sua parte, vai lá para suas terras e começa então a gastar o seu dinheiro, as suas posses, né? Agora sim eu sou livre, agora sim eu tenho a minha liberdade, eu tenho posses, eu tenho dinheiros, hahaha. A conclusão é que sem a figura do pai por perto, sem a figura da experiência,
madura, sem os cuidados de um pai, sem os cuidados da família que zela por nós. Muitas vezes a gente quer tomar uma atitude e a família vai dizer não. E não é que eles estão querendo cercear a sua liberdade, é que eles estão pensando no seu futuro. Um pai, uma mãe, eles já passaram pelo teste da perenidade, que é o tempo. Eles já bateram a cabeça em coisas que a gente vai bater. E muitas vezes o pai vai lá e fala, não faça isso. Você vai lá e faz. E é assim que acontece com o filho pródigo. Ele vai lá, faz, gasta grana. Eu tenho posses, agora eu sou livre. Gasta tudo com promiscuidade, luxúria, bebida, etc e tal, e obviamente quebra a cara. Perde todas as suas posses, perde seu dinheiro, passa a viver como um mendigo. Muito tempo depois, então, ele volta e é aceito pelos seus pais ali, pelo seu pai de volta. Essa é uma parábola que fala principalmente sobre o ímpeto dos jovens, né, muitas vezes, sobre você querer acabar com o relacionamento de fraternidade, sobre você querer acabar com a ideia de eu preciso depender de alguém. Essa é uma parábola que vai falar muito sobre isso. E você querer fazer tudo de imediatismo sem pensar no amanhã, ou pensando apenas no seu futuro de maneira egoísta. Inclusive, uma grande curiosidade aqui, quando a gente faz a oração do Pai Nosso que estais nos céus, enfim, a oração ensinada por Jesus, em dado momento a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa palavra em latim é muito curioso, porque a expressão é panem nostrum quotidianum, ou seja, é o pão cotidiano, é o pão daquele dia. Até por isso que quem é cristão tem que rezar todos os dias, especificamente um Pai Nosso. Como se você estivesse voltando para Deus todos os dias e pedindo, olha, o pão cotidiano, aquele que eu preciso, panem nostrum quotidianum, dai-me hoje também. Aí você volta amanhã e fala, também dai-me hoje. Aí você volta no outro dia e fala, Deus, dai-me hoje novamente. É a mesma coisa com o filho pródigo, né? Antes do filho sair de casa, de pedir a parte dele, todo dia ele precisava ir pro pai e falava, pai, me dá de comer? O pai, com muito amor e muito carinho, dava. Pai, me dá de comer? No outro dia ele pedia. O pai ia lá e dava de novo. No outro dia, a mesma coisa. Então o que isso aqui tá dizendo pra gente? Que você vai ser dependente de alguém sempre. Ah, não, mas se eu sair de casa, aí eu não sou dependente de mais nada. Se eu vou lá, corto as minhas raízes familiares em prol da liberdade financeira, em prol de uma liberdade material, pô, acabei de tirar a dependência. Eu sou livre. Essa palavra é maravilhosa nos dias de hoje, como ela é deturpada. Eu sou livre. Filho pródigo, eu sou livre, eu tenho posses, eu tenho terras. Agora eu posso, então, ir para luxúria, eu posso ir para bebida, eu posso ir lá e fazer o que eu quiser, porque eu não tenho um pai e uma mãe do lado para encher o meu saco e eu tenho posses. Não, você não é livre. Você acabou de tirar aqui os grilhões de uma coisa e colocou na outra. Só que dessa vez você colocou em algo muito baixo, muito pior, muito mudando. Você foi lá e falou, não, eu quero que... O que eu quero que controle minha vida? Eu não quero que seja meu pai carinhoso, preocupado. Eu quero que seja o pecado, eu quero que seja o quê? A luxúria, eu quero que seja a bebida, eu quero que seja tudo aquilo que é de ruim, aquilo que não vai fazer eu evoluir. Então, na verdade, você vira escravo de comportamentos baixos, tá certo? Escravo de comportamentos como, por exemplo, a bebida desregrada, a vida sexual desregrada e por aí vai. Deixando bem claro aqui, eu não estou dizendo que esse é o caso da família da Larissa Manoela, tá? Eu não conheço ela, eu não sei o que ela quer com a vida, ela me parece ser muito bem estruturada, ela falou que ia ter um futuro com noivo, vai casar, enfim. É uma menina nova, muito sucesso, aparentemente vai produzir muita coisa do trabalho dela, vai ter muito destaque ainda, com toda certeza, tá? Não tô dizendo isso. O ponto que eu estou alertando é, muitas vezes nós vemos uma situação sendo feita, né, uma prática que acontece com alguma figura de celebridade famosa, a gente acha que aquilo é o caminho. Muitas vezes a mídia se apropria de uma situação que ocorre para vender um caminho para você. Olha, faça como a fulana, a famosa. Ela, jovem, ali saiu, foi viver a vida dela, foi ser livre, enfrentou os preconceitos. Não, isso não é ser livre, tá certo? Na sua cabeça que você sempre vai depender de alguém. Tá? Ah, eu sou livre, independente, tá? Você, ainda assim, você vai depender de alguém. Não, eu sou livre, independente, eu não sou casado, tal. Mas você vai depender de comportamentos virtuosos na empresa que você trabalha, no dia a dia onde você vive, na comunidade que você vive, você vai acabar tendo comportamentos que, se você não for responsável, vão prejudicar as pessoas que moram em volta de você, etc. Você sempre vai ter uma relação de dependência com as pessoas. E falando aqui de forma transcendental, para quem é cristão, você sempre vai ter uma dependência com aquele que nos criou, tá certo? Com Deus. Cuidado com essas informações que a mídia tenta vender para vocês. Olha, a liberdade é sair chutando tudo, não coloque pai nem mãe à frente do dinheiro. O dinheiro é aquilo que vai te dar o poder, que vai te dar a liberdade. Isso não só é mentira, né? Porque se fosse o caso, nós não veríamos aí tantas clínicas de reabilitação multimilionárias que só atendem ali multibilionários. Afinal de contas, o cara tem uma grana, porque é que ele tá com um problema na cabeça ainda. O que será que ocorre aí, não é? Então, tanto não é verdade, como nem de longe o caminho. Lembre-se que a família é a estrutura que mais permanece, aquela estrutura que vence
as épocas, aquela estrutura que enfrenta as perseguições, que enfrenta os reveses. No caso do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é perseguido, assim que ele nasce, Herodes, que era rei ali na região, sabendo da profecia de que viria o Messias, manda matar todos os bebês. Nasceu ali, manda matar todos os bebês. E o que acontece? José, tá certo? São José, com a Santíssima Virgem Maria, fogem com Cristo para proteger o menino Jesus dos ataques. Enfim, a família é aquela estrutura que sempre esteve, sempre estará, sempre permanecerá. Apesar do materialismo, apesar de alguém tentar te vender a ideia de que não, o dinheiro compra a tua liberdade. Ser escravo do dinheiro significa que você está disposto a vender qualquer coisa que você acredite, qualquer opinião que você tenha, dependendo do quanto vão lhe pagar. E se você assina esse tratado, se você assina essa disposição, em algum momento vão pedir para você aquilo que você não vai querer fazer. Só que você já vai estar com o pé tão enfiado na lama que ou você se vende e faz aquilo que você mais abomina, e aí a cachola vai cobrar, e aí você vai ter muita grana para torrar em remédios e clínicas terapêuticas, o que não acho que é errado, tá? Deve fazer terapia, não é esse meu ponto, mas enfim. Ou se você se recusar a vender, falar, não, isso aqui eu não vou fazer, não, essa parte aqui eu não vou me vender, nisso aqui eu não faço. Você vai acabar então igual o filho pródigo, vivendo como um mendigo, porque se o dinheiro era tudo que você tinha, a partir do momento que você não obedece o que o dinheiro manda, você fica sem ele. E aí você não tem a base, que é a família, tá certo? Portanto, cuidado com a forma que a mídia vende a história, cuidado para não sair comprando aí gato por lebre, como dizem. Sempre muito cuidado, sempre leia nas entrelinhas. Sobre os pais da Larissa Manoela, não dá para afirmar se eles são narcisistas. Como eu já disse aqui, eu comentei durante a situação, tem situações que são bem desiguais, tem situações ali onde você parece ter um comportamento bem ruim mesmo, uma relação de pai com a filha, mas no geral me parece que a relação da família inteira é muito fria. Me parece que a relação da família inteira não é uma ruptura de família, mas sim uma ruptura profissional, como se fossem apenas sócios de uma empresa e não pessoas que nasceram, viveram, choraram juntos. Você viu, eu tenho uma filha, eu vejo minha filha crescer todos os dias, não entra na minha cabeça uma ideia de eu, tipo assim, um momento da minha vida eu vou falar, tá, eu vou brigar com essa criança que eu vi nascer, que eu vi crescer, que eu ajudei a andar, a dar os primeiros passos, peguei no colo, e um dia eu vou falar pra ela, ó, se vira, se você não me der dinheiro, isso não entra na minha cabeça, enfim. Mas esse é um ponto, essa é a minha opinião, e eu quero saber de você. O que é que você acha, se você concorda, discorda de tudo que eu falei aqui? Qual é a sua leitura do caso Larissa Manoela? Deixe aqui nos comentários, tá certo? Coloque quais outras situações você quer ver sendo comentadas por aqui. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ok? Um abraço então, até a próxima, valeu!